Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha de casa, nessa transmissão desta solene ação litúrgica da sexta-feira da Paixão do Senhor, a liturgia desta sexta-feira, nós somos chamados a contemplar comoventes o mistério da cruz do Senhor. Hoje está no centro das nossas atenções, da nossa fé, a cruz, sinal de salvação, a cruz que é para nós sinal da vitória contra todo o mal, contra todo o pecado. Por isso hoje somos chamados a reviver, fazer memória no sentido de atualizar o mistério da dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Primeira leitura de hoje que nós escutamos, profeta Isaías, que tem nos apresentado e nos apresenta mais uma vez a figura do servo sofredor. E essa figura do servo sofredor apresentado por Isaías se cumpre plenamente na paixão de morte na cruz de Jesus. E podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que a causa de tanto sofrimento e humilhação de Jesus é esta, que diz o profeta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Esta é a causa da crucificação de Jesus, a causa de tanto sofrimento e tanta dor, de tanto padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecador por nós, aceitando ser pregado na cruz e, como vai dizer depois a carta aos Hebreus, sendo obediente até a consumação da sua vida. Segundo a leitura de hoje, ele aprendeu a ser obediente e na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação. Nosso Senhor se fez pecador por mim, por você, para que pudesse ser abertas para nós novamente as portas da salvação. E a carta aos Hebreus ainda fala que Jesus é o sumo sacerdote. O sacerdote, ele tem essa função de oferecer sacrifícios em favor do seu povo. Então, quando Jesus é chamado o sumo sacerdote, o mais importante, podemos dizer assim, é porque ele não oferece sacrifícios, mas, como diz a carta aos Hebreus, ele oferece a si mesmo. Ele mesmo se oferece, ele mesmo se entrega por nós, pelos nossos pecados, para nos garantir a salvação pela vitória da sua cruz. Por isso Jesus é o sumo e eterno sacerdote. E no evangelho de hoje, escrito por São João, nós acabamos de escutar o processo de julgamento e condenação e morte de Jesus. São João, ele traz alguns pormenores, alguns detalhes no seu evangelho da paixão. Para São João, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele morre justamente quando no templo o povo se preparava para a Páscoa. Quando no templo eram sacrificados os cordeiros para a ceia pascal dos judeus. Então São João, quando coloca a morte de Jesus nesse tempo, nesse momento, ele quer dizer para nós, ele, aquela crucificado na cruz, o Senhor pregado na cruz, é o verdadeiro Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós dizemos antes de cada comunhão. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O último sinal de Jesus, São João evangelista dos sinais, o último sinal de Jesus é a sua morte, a sua hora, a consumação de tudo aquilo que o Pai lhe designou. Por isso ele diz: está consumado.
sua última palavra na cruz: está consumado. Meu irmão, minha irmã, aparece também no Evangelho de São João, que nós acabamos de escutar, a imagem do jardim, que quando o corpo de Jesus é retirado da cruz, ele é colocado no jardim. E o jardim, ele tem um significado muito importante na Sagrada Escritura. Nós podemos dizer aqui no Evangelho da Paixão, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron, e havia aí um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Depois, São João relata no seu Evangelho mais, ainda lá na frente, ele fala: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado, e foi ali naquele jardim que colocaram Jesus. Meu irmão e minha irmã, a aliança que Deus havia feito com o homem, ela foi rompida num jardim, no Éden, no paraíso. Deus havia sonhado para o homem um paraíso, um jardim, e ali no jardim, rompendo a aliança com Deus, o homem escolhe a morte. Mas Jesus, o sumo sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, que se oferece a si mesmo como sacrifício imolado na cruz, ele traz vida nova e ele vai restaurar esta aliança que um dia o homem rompeu com Deus no jardim, pela sua morte na cruz. Por isso, São João coloca no final do seu Evangelho: havia ali um jardim, no jardim um túmulo novo, foi ali que colocaram Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz hoje está no centro da nossa fé, dos nossos olhos. Daqui a pouco nós vamos proceder com o rito da adoração da cruz. Vamos mais uma vez poder contemplar este sinal para nós, que é muito mais do que uma tragédia, que é muito mais do que um fracasso. Para os discípulos que acompanharam aquele dia da paixão, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, uma missão fracassada. Mas para nós que agora enxergamos com outros olhos, com os olhos da fé, a cruz torna-se sinal de vida e de ressurreição. É isso que nós devemos aprender a olhar para a cruz. Quem não olha para a cruz com os olhos da fé, quem não olha para a cruz com os olhos de vida e de fé, não sabe e nunca vai aprender que a cruz é sinal de vida e de ressurreição. Porque para chegar à ressurreição foi preciso que Cristo passasse pela cruz. Não tenhamos medo da cruz, não tenhamos medo de olhar para a cruz, porque diferente dos discípulos naquele Monte Calvário, nós olhamos para a cruz com os olhos da fé, com os olhos da ressurreição, e a cruz se torna para nós não tragédia, não um Deus morto, mas sinal de vida, sinal de ressurreição. Por isso é preciso aprender a olhar para a cruz hoje com os olhos da fé. Se você aprender, meu irmão e minha irmã, a olhar para a cruz com os olhos da fé, você verá nesta cruz um instrumento não de morte, um instrumento não de tragédia, mas um instrumento de vida e de ressurreição. Foi preciso que Cristo passasse pela cruz para que chegasse a ressurreição. Por isso hoje nós vamos fazer o gesto de adoração da cruz, que não adoramos o objeto em si. Por isso eu falei, olhar para a cruz com os olhos da fé, porque quando olhamos para a cruz com os olhos da fé, nós não adoramos o objeto em si, mas o que ela representa para nós. É isso que nós adoramos, o que a cruz representa para nós que cremos, que temos fé, e o que a cruz conquistou para nós, a salvação conquistada de uma vez por todas. Aquela salvação, aquela harmonia que foi perdida no jardim do Éden, mas que nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua cruz, pela sua paixão e morte de cruz, restaura para sempre e garante para nós essa salvação.
Então, nesse momento agora, procedendo com o rito da adoração da cruz, que você, na sua casa, no seu lar, aí onde você está, nos acompanhando, rezando conosco, saiba contemplar esta cruz com os olhos da fé. É isso que nos faz acreditar que é pela cruz que o Senhor conquistou para nós a vida eterna. Mesmo que seja um momento atípico, diferente, mas você, meu irmão, minha irmã, é chamado a contemplar a cruz de Jesus, a contemplar o Senhor que se entrega por nós, que se deu por nós.